aqui para falar sobre essas acusações e assistir à audiência como um todo. E neste momento o senhor tem o direito de ficar calado, não quero responder a nenhuma pergunta, é um direito seu, ou dizer, eu quero falar sobre tudo isso. Quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar, doutor. Então me diga por que tantos ataques à igreja evangélica Assembleia de Deus e ao pastor também. Doutor, O pastor José Ailton José Alves. Responder objetivamente essas duas perguntas, assim como o senhor Ailton ele fez um panorama da sua vida, eu queria que para que o senhor é fundamentado em duas falas do senhor em audiência anterior, quando houve uma interpelação aqui no momento da ouvida das testemunhas, o senhor disse o seguinte, que toda informação que aqui venha é importante para que o processo seja instruído, o senhor faça um juízo de valor. E a outra foi no início, quando o senhor disse, nos chamou a atenção e aquilo ali me comoveu. Por que tudo isso está acontecendo aqui hoje? Membros de uma igreja séria como é a nossa, e aí nós vamos provar isso, que chega a essa situação. Por que chegamos a essa situação? Muito bem. Eu lamento muito a situação do presidente da nossa igreja aqui hoje, em outras audiências em outros locais, da mesma forma, eu lamento muito ele usar de equívocos. Alguns dizem mentira, mas eu não quero usar essa palavra. Equívocos e muito bem organizados. A partir do momento que há um requerimento ao senhor para que ele não seja ouvido como testemunha, inclusive quando o senhor fez a sua introdução à minha pessoa, eu gostaria muito que houvesse uma brecha na lei que eu pudesse estar aqui sob juramento. Porque o que eu vou falar aqui, eu quero dizer tanto ao senhor, como ao doutor promotor e aos demais. Para mim, depende o resultado desse ou de qualquer outro processo. Para mim, independe. Se será favorável ou contrário, para mim, independe. Porque, primeiro, eu procuro, diferentemente do presidente da minha igreja. Eu tenho 52 anos de idade e 52 anos nessa igreja. Sempre defendi essa igreja. A pergunta que o senhor faz aí com relação a porquê de atingir a pessoa do presidente ou da igreja. Primeiro, que todos os áudios nossos ou vídeos, que não são poucos, ninguém vai ver, pelo menos eu, Giovanni Cardoso, atingindo a igreja, muito pelo contrário, defendendo, dizendo que é uma igreja séria, uma igreja de história, uma igreja centenária e uma igreja que está passando por um momento difícil face a alguns líderes, a liderança, a alguns líderes. E o nosso objetivo, o meu objetivo nunca foi nem nunca será. Eu digo nunca será porque eu tenho dito a Deus que enquanto eu estiver vida e essa presidência da nossa igreja estiver da forma como está aí, nós estaremos nos colocando, nos posicionando. Ele foi perguntado aqui pelo senhor, eu estou fazendo a introdução para que o senhor entenda. Foi colocado aqui a questão de Garanhuns, que o pastor de lá de Garanhuns, que em momento nenhum ele foi ouvido, que era para ele ter sido ouvido no processo administrativo que houve, que culminou com a minha disciplina, ele não foi ouvido, ele fez a denúncia a ele, ao pastor Ailton, que estava aqui, que na realidade é ele que toma a decisão. Quando ele diz aqui que em momento nenhum, quando ele quis se negar a responder as perguntas do advogado Dr. Luiz Miguel, ele sabia que ele iria ser questionado e contraditado em quase tudo, principalmente com o que disse o representante, que foi o advogado Peixoto, que faltou muito com a verdade aqui, em várias situações, assim como o presidente hoje aqui, Ailton José Alves. Faz uma narrativa da sua vida, que a sua esposa está sofrendo, seus filhos, mas eu não digo nada porque são almas, são pessoas que estão sofrendo como nós estamos sofrendo. Mas se o senhor fizesse um levantamento, é claro que o processo não cabe isso, mas se fizesse um levantamento hoje no estado de Pernambuco, nós temos pastores de cama com depressão, esposa de pastores com depressão por decisões
equivocadas do senhor Ailton José Alves, que não houve ninguém. Por que tudo isso está aqui hoje? Eu fui candidato, e aí eu lembro quando o doutor promotor, depois encerrou ele falando, que eu até disse assim que eu fui candidato em Garanhuns em 2016 contra a minha vontade, e o promotor disse que ninguém faz, aí eu tentei explicar, mas eu quero dizer aqui que às vezes nós somos levados, principalmente nessa questão política, porque eu tenho um nome, eu tenho uma história, desde o início eu venho questionando o presidente da nossa igreja. Quando eu fui suspenso, eu enviei 4 e-mails para ele. Esses e-mails eu não encontro mais eles, mas tem uma carta de próprio punho, que eu não trouxe aqui, mas tem, que pode ser juntado, sem nenhum problema. Eu vim pessoalmente aqui no Templo Central para ele me ouvir, ele não me recebeu, me deu uma amassada de 3 horas, sendo que a recepção da igreja havia me dito, eu cheguei de 1h da tarde numa sexta-feira, em dezembro de 2016. Fiquei 3 horas e meia esperando. Quando cheguei lá no gabinete dele, tem o secretário, ele me disse, eu vou ver se ele está aqui, todo desconfiado, porque ele me conheceu. Nada disso ainda estava acontecendo, porque isso foi no mesmo ano que eu fui suspenso. Eu fui suspenso no dia 7 de março de 2016, em pleno... Doutor, o senhor permite que eu ligue no celular, manda uma mensagem para minha esposa imediatamente que ligue. Fica à vontade. Porque ela é alagoana, tá entendendo? Daí a gente tem que ter medo. Ficar muito tempo assim sem... Eu detesto o absolutismo das regras. Elas devem ser aqui, flexíveis também. Eu tenho noção do perigo. Eu fui candidato... Desculpa, Jaone. Eu fui candidato contra a minha vontade, doutor, porque eu não queria, eu nunca gostei de política partidária. Eu tenho um irmão que é candidato, foi candidato, e inclusive é candidato esse ano, contra a nossa vontade. A gente está tentando, mas os amigos ficam, vai que não sei o que é aquela coisa. Muito bem, eu fui candidato. E quando eu anunciei que seria candidato, o pastor Cândido lá em Garanhuns me chamou e queria que eu fosse o candidato da igreja em Garanhuns pelo projeto Cidadania, criado em 2010. Que eu fui um dos apologistas. Que o doutor aqui perguntou, que a doutora Gemima confirma, e ele negou aqui. Por que ele negou? Nós vamos ver lá na frente. Queria que eu fosse. Aí o pastor Cândido me chamava no gabinete, me persuadindo. Eu disse, pastor, eu não quero ser candidato pelo projeto da igreja, porque eu conheço, eu fui um dos apologistas em 2010, quando lançou-se o projeto com o pastor Eurico Federal e o deputado Adalto Estadual, e aquela a euforia, a igreja querendo, os irmãos, a gente naquela alegria, porque queria que houvesse representante da igreja agora para trabalhar pelo estado de Pernambuco, trabalhar como um político deve trabalhar, e não ser candidato exclusivamente da igreja. E aí, quando eu comecei a ver algumas coisas, pastor à época, Samuel Guerra lá, muito meu amigo, eu disse a ele, pastor, não dá para mim, porque eu estou vendo coisa aí, o que era que eu via? Coisa que ele negou aqui, por exemplo. Eu fui dar uma palestra, explicar o que era o Projeto Cidadania, por que a igreja estava apresentando candidatos, em uma filial lá próxima, na cidade de Garanhuns, no culto, e quando terminou o culto, o pastor daquela cidade levantou e disse assim, eu quero sonhar que um presbítero aqui votou contra os candidatos da igreja. Desse jeito. Aí eu vi aquilo e quando cheguei em Garanhuns eu disse, pastor, olha, por pouco eu não chamei a atenção, pastor. Peraí, a gente está envolvendo a igreja em política para os irmãos serem obrigados a votar? Tanto é que ainda hoje, é dia 10 de janeiro de 2020, nós temos presbíteros, pastores suspensos, presbíteros fora de atividade. O presbítero Jonatas, que foi citado aqui, que está aí fora, ele já foi ouvido aqui. Ele, em uma audiência em outro local, o senhor Ailton José Alves disse para o juiz que o presbítero não era mais presbítero da igreja, querendo desqualificar, o doutor Luiz sabe disso, querendo desqualificar ele como testemunha. Ele é um presbítero em atividade, mas não tem oportunidade. Ele vai para o púlpito da igreja, porque ninguém pode recusar isso a ele, mas ele não tem oportunidade, ele não tira escala de culto, por perseguição do senhor Ailton José Alves. E tudo aqui ele negou, por isso que ele não quis responder às perguntas da defesa, porque ele sabia que ele ia se contraditar em muita coisa. Pois bem, em 2016, o pastor Cândido lá em Garanhuns me chamou várias vezes ao gabinete. Por fim, eu disse a ele que não aceitava e iria ser candidato. Ele tentou me ameaçar. De que forma? Porque nós temos função na igreja e muita gente na nossa igreja Assembleia de Deus Pernambuco, as pessoas se apegam muito aos cargos, às funções. E tem pessoas que têm isso como a sua vida. Tanto é que nós temos vários em depressão aí. Tem um testemunho gravado aqui de um presbítero que faleceu recentemente em Caruaru, porque foi disciplinado pelo senhor Ailton José Alves, através do pastor Jaime Alexandre lá em Caruaru, porque tirou R$50 das ofertas e depois informou para comprar um carro-pipa
numa seca que houve há 2 anos lá em Caruaru. Ele pastoreava, tomava conta como presbítero de um distrito lá em Caruaru, e faltando água até para as pessoas beberem. Só porque ele tirou R$ 50 das ofertas, e que depois justificou, o senhor Ailton mandou discipliná-lo. Esse homem adoeceu, entrou em depressão e faleceu recentemente. Quando eles colocam aí a questão que o doutor falou no áudio, pode bater, aquilo ali um contexto completamente fora de um áudio, uma brincadeira entre amigos. Eu sou aqui, doutor. Eu, Giovanni Cardoso, não me responsabilizo por outro, mas eu recebo constantemente áudios e pessoas, pessoalmente, irmãos, filhos de pastores e obreiros, querendo tomar providências diferentes. Eu vou lá, vou bater nele, ele vai ver como é que ele faz isso com o meu pai. Eu digo, meu filho, aguarde, as providências estão sendo tomadas. Porque não é brincadeira, não. O que eles fizeram comigo lá em Garanhuns, eu lhe digo, se fosse com o meu pai, talvez eu tomasse outro posicionamento. O que foi que fizeram? Montaram, como ele disse aqui, que eu fui julgado à revelia. Não, eu fui a uma audiência. Eu não fui a primeira, porque não pude. Eu estava em Recife com a minha esposa operada. E ele sabia disso. Na segunda eu fui, que foi exatamente a que eu fui ouvido, e o pastor que presidiu a comissão, que é o atual pastor de Caruaru, o pastor Samuel Oliveira, disse que ia me mandar uma informação para mim, para o meu advogado, que é meu irmão, que é advogado, e mentiu para nós, não mandou. Quando eu menos espero, eu recebo a decisão que estava suspenso do rol de membros da igreja. E aí o que ocorre? Antes do Cândido entrar em contato com ele, começou a me ameaçar. Por quê? Porque eu, como candidato, doutor, eu estava sendo convidado, eu nem ia, porque eu nunca gostei. Eu dizia aos pastores amigos de outras igrejas, eu digo, olha, por favor, não falem política no púlpito, não me apresentem como candidato. Eles me chamavam porque sabiam que eu dava estudo para a igreja, trabalhava no departamento de casais da igreja, e sabiam que eu era candidato e queriam me ajudar. Me chamavam lá na igreja. O Cândido me chamou, disse que eu, como presbítero, não poderia estar visitando outras igrejas, que aqui eu acho que vai ser discutido, por isso que ele não quis responder. Porque ele disciplina, ele não só disciplina, como ele pisa no pescoço, como ele diz nas reuniões. Eu piso no pescoço e ninguém tira o meu pé. Ai, doutor, e aqui eu lanço um desafio, qualquer um aqui pode tentar fazer uma pesquisa junto aos membros da nossa igreja ou visitar a nossa igreja. E fazer um convite a um membro, um simples membro, não precisa ter cargo na igreja não, para visitar, por exemplo, a Assembleia de Deus Abreu e Lima, a Igreja Batista da Capunga. Se no outro dia não está disciplinado, e se tiver cargo na igreja, perde sumariamente. Tudo isso está vindo à tona, por quê? Porque ele não ouve ninguém. Eu pedi a ele, pastor, eu quero conversar com o senhor. Pastor, não me discipline sem antes me ouvir. O pastor Cândido está me perseguindo aqui. Queria que eu pedisse perdão à igreja publicamente pelo fato de ter visitado uma igreja lá como candidato, no início, como candidato, não como pré-candidato, no início de 2016, né? Pronto. E aí, quando me suspendeu, começa a campanha política no mês de agosto, setembro, ele lançou um candidato em cima da hora, resultado. Nenhum, nem outro, nem eu, nem o candidato que eles lançaram foi eleito. E a igreja se dividiu lá em Garanhuns. Na primeira sexta-feira, como o presidente aqui, o senhor Ailton, e aí eu lanço mais um desafio no bom sentido, alguém vá ao nosso templo sede, na segunda-feira, assistir o culto, para ouvir o senhor Ailton José Alves falar, ensinar a Bíblia como ele diz que ensina. Ele pega os textos bíblicos para ofender as pessoas, magoar as pessoas, trata as pessoas sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. E aí passei, depois que fui suspenso, quase 5 meses, os pastores que passaram por Garanhuns, e quando eu falei no desafio que eu lancei desde o início, doutor, para ele procurar saber a minha história. Eu fui policial militar em Rondônia. Eu sou de Pernambuco, nasci, mas passei 5 anos na polícia em Rondônia. Quando voltei de lá, entrei no judiciário. Só estou dizendo aqui porque o colega aqui, quando viu minha identidade, né, me identificou, porque em momento nenhum eu nunca me identifiquei como servidor do judiciário. Inclusive, eles entraram com a representação na corregedoria, questionando o fato de eu ser oficial de justiça, de eu estar publicando para a igreja, para as pessoas, as audiências. Por que eu estou publicando? Porque a igreja, o corpo de obreiros, esses 500 pastores que ele fala aqui, nunca aceitaram isso, jamais aceitariam um irmão estar colocando outro na justiça, jamais aceitariam. Então ele fez isso, começou a fazer isso, achando que os pastores não iam saber, porque não houve ata,
advogado aqui questionou, não houve ata. Conforme que ele prove que ele apresenta essa ata, nunca apresentou à igreja, porque não houve ata, ele fez ao seu bel prazer. Né? E nós não queríamos isso. Existem 2 processos apenas. 2 processos. Por quê? Porque antes dele assumir, para que o senhor entenda, há 21 anos quando ele assumiu, existe o culto administrativo na nossa igreja, como ainda hoje existe. É um culto onde, é uma vez por mês, onde a igreja, toda a igreja, não só o corpo de obreiros, mas toda a igreja, porque ela tem esse direito estatutariamente, está no estatuto, que diz o seguinte: todo membro tem direito aos relatórios financeiros da igreja. E o que foi que ele fez? Tirou primeiro esse direito da igreja. Nos cultos administrativos só serve o quê? Para apresentar um novo convertido, ou uma pessoa, por exemplo, Antônio da Igreja Batista, e quer vir para a Assembleia de Deus, é aclamado, ou para disciplinar, só serve para isso. Não se mostra mais para a igreja o dinheiro que entra, que sai, para onde foi, não se mostra. Ficou apresentando apenas para os presbíteros. Por exemplo, lá em Garanhuns, no culto administrativo, o pastor passava a ata com os valores, quanto entrou, quanto saiu, para quem saiu, e a gente assinava, os presbíteros. E há 8 meses, 9 meses, aliás, 9 anos mais ou menos, foi retirado isso. Nem os presbíteros têm mais acesso. Ninguém tem mais acesso, a não ser a diretoria da igreja. Nem esses 500 ministros que ele falou aqui, pastores, têm acesso. Não têm acesso. Essa é a mais pura verdade. E o doutor advogado aqui sabe disso. Eles não têm acesso. Tanto é que essa questão do que ele diz que tem tudo presta contas, né? Os 12 milhões que foram pagos no terreno, até hoje ninguém sabe a quem foi pago, não existe recibo nem nota fiscal, não existe nada disso. Então, doutor, a situação começou exatamente por conta disso. 5, 6 meses após a minha suspensão, os pastores começaram a entrar em contato comigo. Eu tenho aqui no meu WhatsApp mais de 2.000 contatos, dos quais 100 e tantos são pastores da nossa igreja. São pastores. E eles questionam, por que você, quando fala, não fala o nome do pastor? Por que falar? Para quê? Para ele ser tirado do campo, ser perseguido, perder o salário? É assim que funciona. Então eu arco com todas as responsabilidades daquilo que falo, daquilo que coloco, e só publico alguma coisa, a gente publica alguma coisa para que a igreja tome conhecimento de algum membro, de algum pastor, quando ele autoriza. Quando ele não autoriza, nós damos voz àquilo que ele coloca. Aquilo que ele coloca. E o nosso objetivo nunca foi, eu tenho destacado isso, não é a queda dele, o nosso objetivo não é poder, como alguns já têm levantado, que foi inclusive arguído, não é, por ele através dos seus advogados no procedimento administrativo junto à corregedoria do tribunal, não é, dizendo que eu, como chefe do bando, quero me apropriar da igreja. E isso chegou lá o diretor do fórum em Garanhuns, doutor Milton, e ele me chamou, né? E tanto ele, diretor do fórum, como os juízes e promotores, só os que não estavam lá, estavam de férias, assinaram uma declaração com o seguinte teor: nós, juízes e promotores de Garanhuns, declaramos que o senhor Giovanni Cardoso tem uma conduta, porque alguns me conhecem em casa, tá? Foi juntado em alguns processos isso, né? Foi juntado em alguns processos. A minha conduta, o tempo que eu passei em Rondônia, a minha conduta na sociedade de Garanhuns, a minha conduta dentro da igreja, mentir aqui, eu quero tirar essa palavra mentir, faltar com a verdade e dizer que eu ficava assoviando no púlpito da igreja, que eu desrespeitava o pastor Cândido de Freitas, sendo que eu sou um dos presbíteros que mais respeitava o pastor, respeito. Tanto é que eu sempre o desafiei. Eu disse, pastor, esqueça Cândido. Procure todos os pastores que antecederam Cândido, desde a minha adolescência. Adolescência porque eu fui auxiliar de trabalho com 22 anos, quando eu voltei de Rondônia, né? Com 23 anos. Mas desde a minha adolescência, quando a gente começa a se ver como gente, né? Se eu ou a minha família nós demos trabalho ao pastor, muito pelo contrário, nós sempre fomos de ajudar pastor e resolver problemas da igreja à luz da Bíblia. Ele não tem esses argumentos. Agora, os argumentos é dizer que nós estamos mentindo, que a gente está denigrindo a imagem dele. Eu venho sempre dizendo que o objetivo não é denigrir a imagem dele, mas os pecados e as transgressões praticadas por ele. E com relação à igreja, em hipótese nenhuma, muito pelo contrário, defendemos a igreja. Nossa igreja é uma instituição séria. Em momento nenhum eu desafio alguém a mostrar um áudio, uma transcrição, um vídeo meu, do irmão Giovanni Cardoso, com apenas uma vírgula que
tente desmerecer a nossa igreja, porque eu conheço essa igreja, eu sou filho dessa igreja. A história da igreja em Garanhuns e região se confunde com a minha história, não é nem da minha família, é a minha história. Eu tenho 52 anos e 52 anos de Assembleia de Deus. Então tudo isso aqui está acontecendo, por quê? Porque o senhor Ailton José Alves resolveu não querer conversar conosco para esclarecer as coisas, e simplesmente isso, porque ele não conversa com ninguém, ele conversa com as pessoas que ele dá murro, inclusive foi objeto do que eu disse lá ao Cândido de Freitas, quando eu disse a ele, eu digo, pastor, o pastor Ailton vai me chamar para conversar, ele disse, não sei, meu irmão. Aí eu até disse a ele, eu digo, converse com ele, se ele me chamar para conversar, eu estou lá para ouvir, ser repreendido, agora peça a ele que não dê murro na igreja para tentar, que é o que ele faz, porque se ele der um murro, aí eu vou dar 2, se ele der 2, eu vou dar 4, porque é assim que ele trata os pastores. Os pastores saem chorando de dentro do gabinete dele. E o filho dele é pior do que ele, o Ailton Júnior. Quando foi perguntado aqui se tem família, nós vamos mostrar que tem. Os parentes dele empregados, todos empregados na igreja, recebendo salários altíssimos, milionários, que inclusive, por esses dias, nós vamos publicar para toda a igreja tomar conhecimento os salários de 2018 de todos os pastores, a começar o dele. O salário dele é 100 salários mínimos, que chega a mais de 150 mil por conta das benesses que ele recebe. O filho, 75 mil, 45 mil, isso em 2018, no contra-cheque. Hoje, segundo alguns irmãos, passam de 100, mas eu fico em cima de 75, que é o que eu tenho documentado. A esposa, 33 mil, por aí vai. Né? Enquanto nós temos pastores no interior, que quando essa lista, nós divulgarmos essa lista, vai ser uma loucura muito grande, porque nenhum pastor, por exemplo, o pastor de Garanhuns, que ganha um altíssimo salário, não sabe quanto o pastor de Caruaru ganha, nem vice-versa. O pastor da cidadezinha pequena de Brejão, que está ganhando lá, recebe um salário de R$ 2.100 para tudo, para pagar aluguel de R$ 400 da casa, não sabe quanto o pastor da cidade de Correntes, que é no mesmo nível que ele ganha, mas porque é amigo íntimo do presidente, está ganhando 6, 8 mil reais, 3, 4 vezes mais. Então, essa situação. Então, a gente está combatendo isso, mostrando para a igreja, abrindo os olhos da igreja, porque a igreja precisa ter conhecimento disso. A igreja precisa ter conhecimento disso. Então, o que ele tem levantado aí, eu lamento muito. O presidente que está à frente de uma instituição séria, e o que nós temos dito, que ele falou aqui uma inverdade, dizendo que tem pessoas que chamam ele de ladrão, eu anotei aqui. Pode até ter comentário nas nossas publicações, que quando tem um comentário desse eu vou lá e deleto, que eu não aceito. De ladrão e mafioso. Eu desafio ele, ou qualquer pessoa, a dizer que o Giovanni Cardoso usa essas expressões aqui. Nós usamos as expressões desvios de conduta. Desvios de conduta. Pois não, doutor. Essa pequena... Essas publicações o senhor já disse que continuarão, não é? Enquanto não se resolver essa situação da presidência, com certeza continuarão fundamentadas em verdades, porque já houve alguma audiência no juizado especial que ele queria que nós nos retratássemos, nós não nos retratamos, porque o que nós estamos falando são verdades, inclusive palavras até, como está nessa denúncia, tida como palavras duras, palavras agressivas, estão na Bíblia. Ele usa, toda segunda-feira ele usa palavras até mais duras que Jesus usou e fora do contexto, para ofender, para atingir mesmo as pessoas. Como recentemente em um culto, né, ele tentando se justificar para a igreja, em plena mensagem da palavra de Deus, ensinando a igreja, ele gritou irado, tem o vídeo dele quando ele diz: rede social é lixo e ninho de urubu. Esse povo aí começa a falar, sendo que ele, a esposa, os filhos são quem mais usam as redes sociais. Né? Mas eu não quero, ao passo que as perguntas forem... Doutor Luiz Miguel, tem a palavra. Sim, as perguntas. O senhor é o advogado, né? Sou. Pronto. Sou advogado dele. Giovanni, Pela ordem, excelência, só para depois de abrir nenhuma nulidade. Você viu o caso da defesa falar por último, não? Isso mesmo, é a ordem, né? pela ordem, pela A ordem é essa mesmo, né? É o senhor. pela ordem. Ninguém levantar nenhum tipo de nulidade posteriormente.
interrogatório dele. O Quer advogado. dizer que no caso, às vezes, de acusador É o o- querelante. E eles são, às vezes, do réu. O microfone. Confundi. Giovanni, tudo bem? Tudo bem, tô A pondo. gente já se cumprimentou aqui. Conheço há bastante tempo já o contexto de litígio que envolve vocês, mas eu quero crer que existem razões políticas É isso mesmo. que já estão, Estou raciocinando aqui e que existem razões políticas que estão além do discurso processual e dos limites processuais. Então eu queria perguntar ao senhor, e sem nenhum desdém, não quero parecer jocoso de forma alguma. O senhor mira algum cargo na igreja? O senhor quer ser pastor-presidente? Se porventura viesse a cair o pastor, se porventura viesse a ser substituído, o senhor... Doutor, há uns 6 meses, eu fiz um vídeo e agora, essa semana, fiz novamente um áudio, porque as pessoas têm essa ideia. Inclusive, publicaram um comentário em uma publicação nossa sobre essa última denúncia seríssima que houve aí, né, sobre o desvio de R$50 mil de uma filial para financiar a campanha de Adalto. E alguém disse assim, colocou assim, que... foi, meu Deus. Entre tantas, é mais ou menos nesse sentido. Que eu estava fazendo isso porque almejava cargo político. Né? Eu nem almejo, eu fiz um áudio dizendo que se alguém, diferente do senhor Ailton José Alves, que há anos atrás ele batia no peito, isso eu vi várias vezes, ele batia no peito e dizia: no dia que vocês me virem envolvido com a política, eu estou desviado. Ele fazia isso para ofender o pastor Francisco Olímpio, que era deputado federal da nossa igreja, mas a igreja ainda não se envolvia com política dessa forma partidária, como ele disse aqui que não se envolve, mas ele se envolve. E para ofender os políticos da Igreja Universal. E a Igreja Universal, há muitos anos que tem político. Ele fazia isso. Pronto, resultado. A partir de 2010 nós vimos ele, porque todo esse projeto de cidadania que ele nega aqui foi arquitetado por ele, nós temos provas e tudo mais. Muito bem. Eu fiz um áudio dizendo que, se eu tenho conversado com Deus a respeito disso, que se Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, se ele vê que um dia eu vou me envolver com qualquer cargo na igreja, e principalmente remunerado, ele me mate, ele me prepare e me leve. Esse pacto eu fiz com ele quando eu vim embora, com 23 anos da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Eu tinha uma carreira lá e eu vim embora de repente. Deus me inquietou, eu vim embora. Dei baixo e vim embora. E eu disse, eu estava afastado da igreja. Eu disse a ele: Deus, se um dia tu vê que eu vou me afastar novamente da igreja, me leva. Então, tá dito aqui e está sendo gravado. Giovanni Cardoso, convites tenho recebido muitos. Em 2016, quando eu fui suspenso, eu poderia estar presidindo igreja grande lá em Garanhuns e recebendo alto salário. Mas nunca quis, nunca saí da Assembleia de Deus como eles queriam que eu saísse. Eles queriam que eu saísse. Por que o senhor não saiu Né? da Assembleia? Por que não? Porque é a minha igreja. Já que essa igreja é uma igreja tão bagunçada, não é, como a o igreja... senhor disse, por que o senhor não sai dela? Eu não digo que a igreja é bagunçada, eu digo que a liderança é bagunçada. A igreja não. Em momento nenhum eu digo que a igreja é bagunçada. Pode colocar aí. Quando o senhor diz, por exemplo, Certo. que irmão briga com irmão, que Pronto. na igreja não existe acordo, que na Exatamente. igreja não existe diálogo. Isso aí eu estou O senhor não tá mostrando falando a mal da liderança. instituição, não. A liderança. O senhor não tá falando- Até porque o senhor nos não está vídeos dizendo para as não. outras pessoas, Não, por exemplo, não, para uma não. pessoa que não conhece. Até porque... Não, deixa eu terminar minha pergunta. O senhor não está dizendo, por exemplo, uma pessoa que não conhece, alguém que está refletindo sobre uma religião, alguém Certo, que está, um ateu. Vão que está entender isso com refletindo, certeza, certo? vão entender. Eles não vão entender que aquela igreja Vão entender com é certeza. ruim, que aquela Por igreja não isso, presta, que por a igreja é isso desunida. que se o senhor procurar essas mesmas colocações nossas, o senhor vai ver os nossos comentários. Já foi bom Não no é? mínimo o senhor ter concordado que isso ofende a Não, igreja. claro, ofende a igreja não. A igreja como mas- instituição não. A igreja como não. instituição de maneira nenhuma. As pessoas que acabou de dizer. interpretam não. Eu- As pessoas que interpretam, porque é o seguinte, a partir do momento é como um político, né? O doutor levantou a questão política aí, né? E há uma frase muito bem colocada no direito: até que se prove o contrário, é inocente. Né? Até que se prove o contrário, é inocente. Então, veja bem. Então, a partir do momento que eu começo a expor aquilo que deveria ser resolvido nos bastidores, mas não é, porque nós temos uma liderança, aí eu digo, tirana,
tirana, uma liderança que não ouve ninguém, e essa expressão tirana está na Bíblia. Palavras de Jesus, chamando os líderes de tiranos, de sepulcros caiados, iníquos por dentro, serpente, víboras, adúlteros da verdade. Essa expressão eu já usei me referindo a ele, inclusive. E aí posso dar o exemplo daqui hoje. O senhor acha, então, que todos os adjetivos da Bíblia podem ser usados sem que com isso se configure nenhuma calúnia, nenhuma difamação, nenhuma injúria, né? Porque é um verbo que está na Bíblia, então pode ser usado contra qualquer nem pessoa. Todos, mas nesse contexto, sim. Está na Bíblia. Nesse contexto, sim. Eu posso dizer que o cara da esquina é ladrão, porque ladrão está na Bíblia. Não, eu tenho que provar. Eu tenho que provar. Agora, eu tenho como provar que o gestor Ailton José Alves é um adúltero da verdade. Isso aí eu tenho como provar. Aqui hoje eu vi. Entendo. Adúltero da verdade não é chamar ele de bem. adúltero no sentido de prostituição, não. Adúltero o quê? De manipular a verdade. Tá. O Giovanni, posso chamar de Giovanni, né? Por não. De quem foi a ideia de fazer esse canal no YouTube para fazer esses ataques aí? Vários irmãos. Eu não tenho canal no YouTube. Eu tenho Facebook. Recentemente, uns irmãos que eu nem foram quem criaram Instagram para mim, pessoas de minha confiança criaram Instagram. Eu tenho Facebook e WhatsApp. Não tenho canal de YouTube. Agora, várias pessoas têm publicado vídeos nossos no YouTube, né? Eu entendo. Você não tem o canal do YouTube, mas quando se abre o canal de Sivaldo Freitas, a figura que se vê é a sua, né? Não, porque Sivaldo... A maioria, pelo menos, dos vídeos é a sua figura que está lá. O que eu acabei de lhe dizer. Inclusive, tem muita gente que acha que Sivaldo é o senhor. Não. Porque vê Tanto lá é que se aquela imagem... o senhor for no meu Facebook, abrir o meu Facebook agora, o senhor vai ver que eu estou lá. Eu publico no meu Facebook. Eu estou dizendo que eu não tenho... A pergunta, Giovanni, eu não tenho YouTube. A ideia, a iniciativa de criar esse canal foi sua ou foi de Sivaldo? Do irmão Sivaldo. A ideia de criar o canal foi do irmão Sivaldo. Agora, algumas postagens que ele colocou foi com a minha quiescência. Ele perguntava, irmão Giovanni, eu posso colocar? Eu digo, pode colocar. Só para não se estender muito aqui, até porque eu imagino que todo mundo... Ninguém quer a audiência termine 10 horas da noite. Vamos lá, se for preciso, a gente estará aqui. Mas quantas pessoas efetivamente participam dessa... Pronto, aí da elaboração desses vídeos, como é que é o processo, você manda para responder isso. Para responder isso, eu vou me reportar mais um Em Verdade falado aqui, tanto pelo representante na audiência passada, como pelo gestor Ailton José Alves. Não são 6, meia dúzia, não são centenas de pessoas. Só que muitas não podem aparecer, muitos inclusive pastores. Por quê? Porque a partir do momento que eles aparecerem, por exemplo, nós temos pastores em determinada cidade aqui que nos passam informações concretas lá de dentro. Eu avisei ao gestor Ailton, antes de começar a divulgar alguma coisa, que eu não concluí o meu raciocínio, doutor, quando eu disse ao senhor que depois da minha suspensão, eu passei 5 a 6 meses parado, quieto no meu canto, com aquela visão que nós aprendemos de ficar orando e deixar Deus resolver. E aí os pastores começaram, irmão Giovanni, como é que o senhor permitiu acontecer isso? Como é que isso aconteceu? Aí eu comecei, era dando satisfação a um, a outra, eu não dormia. A outra. Excelência pela ordem. Deixa eu concluir, doutor. Gostaria que o senhor respondesse. Não, mas eu preciso concluir. Eu vou responder, mas eu preciso... Quantas pessoas participam da elaboração do vídeo? Claro, mas aí se eu responder objetivamente rápido... Não, eu preciso fazer, doutor. Objetivamente. Não, eu sei. Continue. Eu sei. Mas se eu responder assim, pá, tem que ter uma explicação por que isso, né? O doutor tem uma facilidade de quebrar o raciocínio da gente. Ele é mestre nisso. Né? Muito bem, doutor. Não foi minha intenção. Se segure aí, porque... Tô ansioso para que você diga quantas pessoas participam do processo, se você puder dizer. Veja só. Isso. Então essas pessoas... Quebrou meu raciocínio. Essas pessoas são... A próxima vez que o senhor me interpelar dessa forma assim, eu vou... Giovanni, porque responda a tiro o pergunta. raciocínio. Responda a pergunta. Sim, eu estava falando exatamente com ela. Me faça a pergunta novamente, doutor. Quantas pessoas participam da elaboração do vídeo? Sim, agora voltou o fio aqui. Eu que faço os meus vídeos e áudios, e publico no WhatsApp ou no Facebook. E essas pessoas pegam, tem pessoas que acham interessante, pronto. Agora a imprensa já está divulgando aí um material que nós publicamos no meu Facebook e no meu WhatsApp eu publiquei para todos os contatos da igreja, eu publico para os irmãos da igreja, precisam ter conhecimento do que está acontecendo. E aí a imprensa já pegou e já vai, que é essa última denúncia que houve agora muito séria sobre esse desvio de dinheiro da igreja para uso político. Então, quantos fiéis tem hoje da igreja? Quantos membros? Sim, outra coisa, o senhor vê que na própria denúncia, vocês colocaram
de forma próxima à verdade. Nós hoje temos em torno de 800 mil membros. Tá aí, parece que 700 mil. O presidente da igreja aqui hoje disse que 1.500.000 membros. Perfeito. Então vamos trabalhar com o A número igreja de tem em 700. torno de... Para ser modesto, vamos trabalhar é o com o número correto de isso aí. 700. É o correto. Você diz que existem muitas pessoas insatisfeitas e que uma grande camada que não se manifesta. Exato. Dessas 700 mil pessoas está insatisfeita. De Exato. outro lado, o pastor diz que a grande maioria está efetivamente satisfeita, que a gestão dele fez a igreja crescer muito, né? E aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Giovanni: se existem 700 mil membros, né? E existe uma grande fatia desses 700 mil membros que está insatisfeita, por que é que somente quando se faz um ato de grande monta, por exemplo, como foi aquele ato que aconteceu num dia internacional de encontros... Protesto, Excelência, não tem a ver com o objeto. De obreiros, por que é que só havia 8 ou 10, ou no máximo 20 pessoas ali? O senhor esteve lá, inclusive, o senhor lançou mão da sua função estadual para ludibriar os policiais. Eu lamento muito, os policiais estavam lá, deixaram ludibriar pelo senhor, quando o senhor se apresentou lá como procurador do Estado. O senhor perguntou e ele respondeu. Olha, Né? Bem, o senhor responda, Sim, senhor, evite doutor. agressões. Não, doutor, me perdoe, No e ele tom sabe, ele de me voz, conhece. o tom de voz certo, agressivo. Tá certo. Me perdoe Enfim. nisso aí, mas... É porque a gente o doutor aqui me conhece, sabe que eu não sou agressivo. Ele sabe que eu não sou agressivo. Continue as perguntas. Mas deixa eu responder a sua pergunta. A que se deve ter tão pouca gente aqui? Porque... Ele sabe que ele estava lá, foi em torno de mais de 30 pessoas que se reversavam. E a maioria das pessoas, doutor, o senhor sabe muito bem. O senhor sabe que não podem se pronunciar. Eu estive agora, por ocasião da última audiência, estive agora no... Doutor, o senhor, por gentileza, sempre que eu não sou de alterar a voz, pode me corrigir que eu até não gosto disso. Eu vou daqui não gosto disso. regular. Eu não gosto disso. Eu estive na congregação de Casa Amarela. Eu fiquei assustado com a receptividade das pessoas, obreiros inclusive, dizendo: irmão Giovanni, a gente sabe de tudo que está acontecendo, é porque a gente não pode se pronunciar. E essa questão que o presidente disse aqui, que é procurado, isso é normal, até porque, irmão, meus amigos, ele está com o poder na mão, ele está com o salário dos pastores na mão. Isso é muito óbvio. Perfeito. Então, tá mais ou menos respondido. Eu acho que tinha 30 pessoas lá dentro dessa fatia aí. Tinha mais. Quando o senhor decide um tema a ser comentado, ou quando o senhor faz um vídeo, ou faz um áudio, o senhor submete isso a alguma censura jurídica, alguma assessoria jurídica, para saber se eventualmente o senhor não estaria desbordando do limite da liberdade de expressão e cometendo um crime contra a honra? Algumas sim, algumas não, porque dá para a gente entender que não são crimes. Não é? São verdades que precisam ser colocadas e o povo precisa, até porque uma coisa que ele acertou aqui, a nossa igreja é uma igreja conhecida, uma igreja que as pessoas respeitam, honram, né? E inclusive eu tenho dito em alguns áudios e vídeos, eu tenho dito que ninguém, órgão de imprensa nenhum, ninguém vai divulgar algo com relação à nossa igreja e dizer: olha aí, eles sabiam e não disseram nada. Por quê? Porque nós estamos nos antecipando. Tem coisa aí, tem vários procedimentos, doutor, na Polícia Federal, no Ministério Público, que estão aí sendo apurados. Só para gente. Né? E ninguém vai abrir a boca e dizer. Alguns sim, outros não. Outros não. Alguns são moderados, outros não. A pergunta que o senhor fez, eu estou dizendo que alguns eu submeto a um estudo, uma análise, e outros não. Perfeito. Doutor Guilherme. Giovanni, boa tarde. Pois não. O senhor disse no seu depoimento, agora há pouco, que enquanto não se resolver essa situação da presidência, os vídeos vão continuar a ser publicados, os áudios vão continuar a ser divulgados. Resumindo, a imagem da igreja continuará a ser ofendida.
A pergunta que eu faço é: o que é que o senhor quer dizer quando o senhor diz, enquanto não se resolver essa situação da presidência, é retirar o pastor presidente? Eu não digo nem retirar. Para você ter uma ideia, quando ele disse aqui que é a diretoria, é o ministério que retira ele, né? Ele mais uma vez se equivoca, porque na real seria, mas na prática não é. Porque ele montou uma diretoria com altíssimos salários que o protegem. Porque se a diretoria colocasse em prática o que está no Estatuto da Igreja, que eu não vou ler aqui, no Estatuto da Igreja, ele teria sido afastado desde dezembro de 2016, quando ele foi chamado ao Ministério Público Eleitoral para responder a uma denúncia de um irmão da nossa igreja que foi candidato a vereador aqui em Recife, e ele quase mata o homem espiritualmente, perseguiu literalmente, que a candidata dele era Aimee, a vereadora Aimee aí, veja bem. Ele falou 5 mentiras gravíssimas aos promotores, que já foi divulgado, nós temos isso, essa documentação, como ele mentiu aqui hoje. Aliás, ele faltou com a verdade aqui, eu acho muito pesado essa, né? Quando ele diz que não conhece o projeto de cidadania, não há um membro na igreja, de 2010 para cá, que já se entenda de gente de pequenininho, que diga, o projeto de cidadania foi criado para eleger candidatos da igreja. Então, se nós tivéssemos, né, ele já estaria. O que nós queremos, quando eu digo, enquanto não se resolver, é exatamente o que? Ele reconhecer que ele está errado, ele está errado. Ele não pede perdão a ninguém, ele não se humilha a ninguém. Né? Só o fato dessas 2 denúncias, a que foi feita da rachadinha e essa agora, já era suficiente, segundo o estatuto, para ele ser afastado, porque diz o estatuto, a autoridade denunciada é afastada e vai ser apurado no âmbito da diretoria da igreja, e se for confirmado a inocência, ele retorna, senão ele perde o cargo. Certo, então a sua intenção seria... Outra que coisa, ele só para fosse concluir, submetido a esse julgamento. a sua pergunta foi muito pertinente, porque no início, quando eu respondi aqui, ficou uma... Quando eu digo que vai continuar enquanto não se resolver, é nesse sentido, mas de repente pode vir uma ordem judicial, de repente a justiça entenda que é... E aí eu tenho que parar, porque eu obedeço às leis. Perfeito. Não é? Então, pelo que eu entendi, a intenção precípua é que o pastor presidente ele seja submetido ao julgamento pelo Ao julgamento, ministério. ao julgamento e, com certeza, inclusive ele disse aqui, eles dizem que já tem uma pessoa para... Não, nós não dizemos assim. Eu, pelo menos, tenho dito o seguinte, Deus já tem o novo presidente da Assembleia de Deus Pernambuco. Porque aí agora, doutor, em cima da pergunta do senhor, eu quero trazer algo que eu ia falar no início, quando eu disse que creio, independente do resultado, porque eu leio a Bíblia, conheço a Bíblia, a vida dos apóstolos e aqueles homens, o próprio Jesus foi chamado de mentiroso, de rebelde, porque sempre que alguém se levanta contra um sistema, principalmente com relação à religião, é taxado disso aí. Mas eu lembro de um episódio em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos foram presos por estarem falando a verdade contra os líderes corruptos da época. Não estou chamando aqui ele de corrupto, como ele quis colocar aqui, no sentido de corrupção, porque está roubando isso, não. É aquele mesma questão de adúltero da verdade, né? Nesse sentido. E aí os apóstolos apanharam, foram presos, saíram da prisão e saíram dando glória e agradecendo a Deus por serem dignos de serem açoitados e humilhados pelo nome de Jesus. Então é nesse sentido que eu coloco. E aí ele, ou a diretoria, ou ele reconhecer. Como ele não reconhece, a diretoria deveria tomar as providências. Eu não sei, diante dos processos que estão aí, e a igreja está sendo vituperada exatamente por culpa não nossa que estamos denunciando. Porque conforme a Bíblia, quem causa escândalo, e conforme até o direito, quem causa escândalo não é quem denuncia, mas quem causou o dano, quem causou o ato. Quem está causando os atos contra a palavra de Deus, contra a igreja e até contra a sociedade, é ele, não somos nós. Perfeito, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Então, visando submeter o pastor presidente a um julgamento perante seus pares e o ministério da Assembleia de Deus, o senhor, junto com os demais membros do grupo que se denomina Cristãos Autênticos, iniciaram uma
campanha na internet, publicando vídeos no qual vocês trazem fatos, os quais, dentre os quais estão esses que estão aqui, que são objeto desses autos, e o senhor, eu queria saber exatamente se a sua intenção era levá-lo a julgamento perante seus pares, por que levar essas verdades que o senhor chama ao público? Exatamente pelo fato do que eu já lhe disse aqui, que ele não ouve ninguém. Nós tentamos conversar com ele, outros pastores tentaram conversar. Ele não aceita ser contestado. O senhor Ailton José Alves, ele não aceita ser contestado. Porque isso, quando eu disse aqui no início que nada disso era para estar acontecendo aqui, eu disse com sinceridade, não era para estar. Eu fui uma das pessoas que exaustivamente tentei conversar com ele. Ele não, para o senhor ter uma ideia, o presbítero da igreja, ele tem, segundo o estatuto, ele tem, em todo o estado de Pernambuco, de Petrolina ao litoral, ele tem a prerrogativa de se dirigir direto ao presidente sem precisar passar pelo seu pastor local. E o Cândido lá estava me perseguindo. Ele falou uma verdade aqui quando ele diz que ele não tem conhecimento de tudo. É a igreja grande, realmente. Então são os pastores que reportam a ele. Eu, como presbítero, entrei em contato com ele, vim trazer uma carta pessoalmente, dizendo: pastor, me escute, eu queria conversar com o senhor. Me escute. Falei com outros, fora as vezes que eu falei com pastores amigos, que inclusive fazem parte da diretoria não, aqui no Templo Central, próximo dele. Pastor, viabilize aí uma forma da gente, pastor, me ouvir. Depois que ele me ouvir, ele toma a decisão que ele quiser, mas eu preciso. Ele nunca me ouviu. Nunca. Fez tudo. Aí é quando ele diz aqui que ele não ouviu ninguém, ele não decidiu nada. Quem dá a decisão final é ele. Ele leva para o colegiado, mas já leva resolvido com a diretoria, que são 6 com ele, 7 com ele. Ele, o filho, o vice-presidente, primeiro e segundo secretário e 3 tesoureiros. Que são os homens que recebem salários de 35, 40 mil reais. Perfeito. Só mais um esclarecimento. Eu só queria entender melhor como é que funciona essa mecânica da publicação dos vídeos. O senhor grava eles? Eu mesmo gravo. E você eu mesmo envia gravo. Eu mesmo gravo e eu mesmo Sivaldo. publico. Não. Eu publico nas minhas redes sociais, aí vamos dizer, o irmão Sivaldo pega. O tempo todo as pessoas acham que a gente se coordena. Eu converso com outro irmão no sentido, por exemplo, essa semana eu recebi uma denúncia muito séria de Vitória de Santo Antão. Aí o que foi que eu disse para a irmã? É uma irmã muito séria mesmo. Eu disse a ela: minha irmã, grave um áudio, a senhora, a sua voz, o povo precisa ouvir a sua voz. Porque antes eu estava dando voz ao que os pastores relatavam. Por quê? Porque eles não podiam aparecer. Mas agora eu estou usando a estratégia das pessoas têm que aparecer, porque nós estamos numa situação na igreja que as pessoas têm que começar. As pessoas preferem ficar ali sofrendo, sendo massacrado, agora querem aparecer, querem ver o seu problema ser denunciado através de terceiros. Eu gravo em casa, sozinho, às vezes dentro do meu carro, e publico. Aí as pessoas, ou a imprensa, ou acham interessante aquele assunto ali, aí resolve colocar no YouTube, Então, qual é a razão de todos os vídeos estarem publicados no Sivaldo Freitas, né? Eu não sei se ainda está, porque no canal dele. segundo eu, todos não, alguns, né? Porque nós temos muitos vídeos e áudios que Sivaldo nunca publicou, né? Inclusive parece não, com certeza, e parece que por uma ação judicial, se não me foge a memória, né? Tiraram o vídeo do irmão Sivaldo do ar, né? Tiraram ele do ar, mas tem vários outros aí, canais do YouTube, que pegam o material da gente e veiculam, né? Publicam. O senhor nunca sequer imaginou que esses vídeos que o senhor grava poderiam estar ofendendo a honra, a imagem, a reputação, mesmo que reflexamente da Assembleia de Deus? Eu até imaginei isso aí, ele vai ficar chateado com isso, mas o nosso objetivo e a nossa intenção não é essa. Pode até porque, aí, vamos para a Bíblia. Quando a gente vê na Bíblia as palavras usadas pelos profetas no Antigo Testamento, pelo próprio Jesus, você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, o capítulo 23 de Mateus, porque é uma coisa que eles se pegam muito dizendo que isso é escândalo, que as pessoas estão tomando conhecimento, novos convertidos, como ele falou aqui, que novos convertidos estão saindo da igreja.
Mas não é por culpa nossa, não. Está na Bíblia, capítulo 23 de Mateus, um dos maiores, entre tantos, discursos de Jesus em praça pública, diante de gentios, gregos, que é como a Bíblia se refere àqueles que não eram judeus ou cristãos, novos convertidos, crianças. O capítulo 23, o versículo 1 começa assim: e Jesus falou para os discípulos e para a multidão que estava com ele. E ali Jesus usa palavras duras que eu ainda nem usei. Né? Doutor Ivaldo. Não se deu agora. Né? Só por último? Não, mas eu sou por É, o seu por último, né? É porque ele aqui está como... Custo Leste, é isso mesmo, doutor Nivaldo. Desculpa aí. Giovanni, boa tarde. O senhor tem conhecimento, Giovanni, se o pastor Ailton, como presidente da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, ele prega, inclusive lido para ele aqui várias vezes, ele prega a intolerância religiosa com outras religiões, concernente aos muçulmanos, espíritas, católicos? Sim, inclusive eu também já preguei. Em que sentido? Que a gente cresce na igreja aprendendo isso, mas de uns 15, 16 anos para cá eu comecei a abrir os olhos, eu e outros pastores. Quando ele diz aqui que eu ficava questionando Cândido no púlpito da igreja, aí é quando eu disse para ele, eu digo, pastor, entre em contato com os pastores que passaram por aqui que antecederam Cândido. Quando nós questionávamos um ao outro, era no gabinete, pastor, não é melhor assim? Pastor, não é melhor? Ele veja que hoje é diferente quando a gente era criança. Que o senhor lembra, quando nós éramos adolescente, criança, na igreja, a disciplina, o membro era disciplinado por adultério ou prostituição e era dito mandamento, na frente de todo mundo. O 7º mandamento por roubo, o 6º mandamento. Todo mundo sabia que aquele membro foi disciplinado por prostituição, adultério. Hoje já não se fala isso. Disciplinado, mas não diz o motivo, né? Por quê? Porque as coisas vão mudando, as leis estão aí, né? Então, é nesse sentido, né? Ele Sem nulidades. faça a pergunta, doutor. Se ele, como pastor presidente, gentileza, ele tem um comportamento de intolerância religiosa contra outras religiões, sim, como muçulmano, católico, espíritas. Ele continua. O senhor citou aqui, eu acredito, deve estar nos autos, né? Porque eu quero falar, está nos autos. Ele em conversa, quando ele nega aqui, dizendo que não falou isso, nós temos o print enviado por um pastor da nossa igreja, um pastor que estava sob a liderança dele, está lá o nome dele, Ailton José, é pastor Ailton. Ele orientando um pastor do sertão por conta de um evento que a igreja ia realizar, de uma cruzada. E aí o padre, parece que tinha entre o pastor e o padre existia uma rixazinha, coisa de religião, mas coisa que se resolve conversando. Aí ele se queixou, esse pastor lá do interior, da cidade de Ipubi, se queixou ao pastor Ailton, dizendo que estava encontrando dificuldade. Né? Inclusive aí disse que o prefeito estava ouvindo mais o padre, aí ele vai, escreve, manda dizer, coloca tudo no... Né? Pela forma como ele escreveu, porque a gente vê a escrita, a gente imagina o tom de voz e como a gente conhece, que inclusive aqui os senhores viram no momento quando ele ia ser ouvido pelo senhor, como ele se comportou aqui, ele é muito temperamental, ele é explosivo. Ele explode de uma forma que mata qualquer um, se não conhecer ele, como a gente tem obreiros doentes, porque foram impactados com a explosão dele. Ele é muito iracundo. Né? Então, como ele se referiu, não é? Aos juízes, ao delegado, ao vereador, ao prefeito, gays, demônios e diabos são todos católicos. Né? Então ele bota todo mundo. Isso aí ele transmite nas reuniões de obreiros. Tanto é que um Cândido de Freitas lá em Garanhuns, por exemplo, o pastor lá de Garanhuns, se comporta exatamente como ele. Nós temos uma reunião lá de uma organização chamada OPEGAR, que é a Ordem dos Pastores do Agreste, lá de Garanhuns. Pastores de várias denominações, que eu participei como colaborador, porque membros só pastores.
E eu fui conversar com ele, o pastor Cândido, para ele participar. Ele disse, meu irmão, não participe dessas coisas não, o pessoal diverge da minha opinião. Esse posicionamento é da entidade religiosa Assembleia de Deus ou é da figura do seu pastor? Da figura deles, porque nós tivemos aqui, quem antecedeu ele, doutor, foi o pastor José Leôncio. Até a gestão do pastor José Leôncio, que é o sogro dele, que é o pai da irmã Judite, que é a esposa dele. Por exemplo, Abreu e Lima, pastor Isaac Martins na época, Abreu e Lima e Pernambuco, que é a nossa igreja, era uma igreja só. Os obreiros de lá iam para cá, a gente ia para lá e para cá. Era uma igreja só. Só diferia o quê? Na liderança. Quem lidera Pernambuco, Recife, é o pastor Leôncio, quem lidera Abreu e Lima. Quando ele assumiu, ele rompeu com Abreu e Lima. Ai do obreiro de Pernambuco que visitar, não precisa nem pregar, visitar na igreja de Abreu e Lima. Ele é arrancado sumariamente. E aí provas para isso nós temos suficientes. Doutor Luiz. Tem conhecimento de um termo de reajustamento de conduta que ele firmou com o Ministério Público, exatamente por conta dessa intolerância religiosa? Sim, isso aí, até onde eu tenho conhecimento, importou na igreja se desfazer de um bem, uma casa pertencer à igreja. Parece mais ou menos isso aí. Né? Mais de 3 milhões. Alguns pastores até conversaram comigo, queria que a gente publicasse alguma coisa a respeito disso. Eu digo, só se o senhor, pastor, o senhor mesmo gravar um áudio, aí eu publico. Porque os pastores tomam conhecimento, querem falar, mas não têm coragem, né, de se expor. O senhor Peixoto, representando a igreja, falou aqui que apesar dessas denúncias, desses vídeos, não houve nenhuma falta de credibilidade com a igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. O que é que você pode dizer sobre isso? A igreja, inclusive, o testemunho disso estão nas nossas publicações, no Facebook, no Instagram, os comentários das pessoas, né? Defendendo a igreja, que a igreja continua uma igreja séria, mas lamentavelmente está passando por essa situação. E isso, a igreja tem prejuízos? Claro, ninguém pode negar. Claro que tem prejuízos com isso. Pessoas começam a falar mal da igreja, por isso a nossa insistência em sempre que a gente faz algum áudio, algum vídeo, a gente fala de desvios de conduta, inclusive alguns eu tenho dito o seguinte, que o objetivo nosso não é atingir a pessoa de Ailton José Alves, mas os desvios dele que tem levado a igreja ao caos, quando eu uso a palavra situação caótica, porque a igreja vive em caos no sentido espiritual. Se perguntar, a igreja tem cresceu muito, porque ele é um excelente administrador. Se a gente for analisar no campo material, no campo humano, ele é um excelente administrador. Agora, se a gente for analisar no campo espiritual, ele é um péssimo administrador. Nós temos famílias hoje desestruturadas, desagregadas, doutor, porque tem na minha família um pastor, é da Assembleia de Deus, do pastor Ailton. E as filhas são da presbiteriana, adolescentes. Se organizam, meu irmão mesmo, Vinícius, que era diácono da igreja. Os adolescentes lá organizam um trabalho lá com os adolescentes e convidam os pais. Meu irmão não pode ir. Se for, é disciplinado. E vice-versa. A situação da nossa igreja é essa. Em relação a esse prejuízo causado, inclusive dado como garantia um imóvel no valor de quase 4 milhões, e também pela arrecadação extra para a compra do terreno do Grande Templo. Esse vídeo colocado, no caso você dizendo que estaria aderindo a uma campanha feita no seio da igreja para não se dizimar nas grandes igrejas, seria em decorrência desse prejuízo? Exatamente. Isso, inclusive, é a pedido de vários pastores nossos. Vários pastores nossos que, inclusive foi falado aqui por ele desmentiu, que foram feitos, inclusive eu participei na divulgação de várias campanhas para arrecadar, foram arrecadados milhões, que até hoje a igreja não tem conhecimento, para pagar esses 12 milhões que foram pagos por aquele terreno da Mário Melo. Né? Aquele terreno da Mário Melo. 200 milhões. Peixoto também disse aqui que Deus, no caso, estaria ofendido e que iria castigar de forma severa
no caso os querelados. Você teme essa punição de Deus? Essa pergunta do senhor me reportou agora uma que eu ia falar para o doutor, que 25 anos atrás, eu ainda fui recém-chegado de Porto Velho, de Rondônia, Deus já falava no seio da igreja. Não sei aqui quantos creem, mas eu creio na Bíblia e creio que Deus fala através dos profetas e através da sua palavra, que iria tomar uma providência muito grande, iria acontecer algo muito sério na igreja de Pernambuco, que ia abalar não só Pernambuco, como todo o Brasil. E recentemente a gente tem ouvido Deus falando, usando as pessoas falando que vai tirar o senhor Ailton José Alves de uma forma que vai estremecer o estado de Pernambuco. E nós não temos dúvida disso, porque cada passo que ele dá, não é? Vejam essas denúncias que estão surgindo aí, é algo muito sério, e a gente preocupado. Inclusive eu gravei um vídeo hoje, pedi que a igreja orasse, os irmãos orassem pela nossa igreja, porque o que está por vir por aí não é fácil, não é fácil. A nossa igreja tem 100 anos. Nesses 80 anos de existência, fora a gestão do pastor Ito, houve alguma denúncia, houve alguma situação idêntica à que existe atual, nos 80 anos da existência dela? Eu conheço os 42 anos que antecederam ele, que foi 21 do pastor Zé Mário, ainda criança, entrando na adolescência, e os 21 anos do pastor. Nunca houve denúncia nem escândalo nenhum, e para trás também não, nenhum. E porque agora demandas acontecia, às vezes um obreiro que queria que o pastor Leão se agisse, o pastor Leão chamava para debaixo do braço para conversar e resolvia tudo, diferente do senhor Ailton José Alves. Sabe informar de um episódio, Giovanni, de perseguição na igreja em que um juiz de direito que faz parte da nossa igreja, doutor Abner Apolinário, ele simplesmente pelo fato de chamar o pastor Ailton de irmão Ailton, ele foi penalizado? Eu não só sei disso, como de perseguição implacável à família do juiz Abner. Doutor Abner, estou falando aqui juiz porque o senhor citou juiz, mas ele é membro da igreja. Eu não sei se ele continua hoje sendo membro, né? Toda a família dele, que ele é filho exatamente do pastor José Amaro, que presidiu a igreja por 21 anos, foi o que antecedeu o pastor José Leôncio. Ele imprimiu uma perseguição sobre o irmão Abner, de tal forma de inclusive humilhá-lo em pleno culto, porque ele gosta de música, ele canta, ele regia a igreja cantando, e ele, por ser o pastor, né, e o Abner muito, mesmo sendo autoridade, mas ele nunca invocou essa autoridade dele, sempre obedeceu, e talvez por essa obediência tão subserviente que eu sempre achei, ele tenha sofrido tanto. Foi dito agora também, há pouco, que caso algum irmão, algum membro da igreja vá visitar outra igreja, sofre perseguição. Tu poderia descrever esse tipo de perseguição? Primeiro, se é um obreiro, se ele não tira sumariamente, imediatamente, ele, por pedido do pastor local. Um exemplo, o pastor Cândido lá, em Garanhuns. O obreiro José foi visitar uma igreja tal, ele soube, esse pastor chama a atenção, conversa com ele, tenta, e ele toma conhecimento, ele quer tirar sumariamente. Mas aí o pastor intervém, né, e conversa, não, pastor, vamos dar mais uma oportunidade, né? E quando não, ele faz, por exemplo, como está fazendo com o Jonatas Renato, que foi testemunha nesse. Jonatas Renato é um presbítero ativo da igreja, mas não tira escala de culto, não é escalado, ou seja, ele tem a função porque não foi disciplinado, que ele já tentou várias vezes discipliná-lo. Não disciplinou porque não pegou ele em erro, em pecado. Ele quer disciplinar ele pelo fato dele estar denunciando, né? Quando você usa no seu vídeo aí o termo abusos à Constituição Federal... Se aproxime um pouco mais dos Dá. fatos. Não se distancie muito, não. Eu estou me baseando no fato que ele disse no vídeo. Mas, veja, Ele usou o vídeo fique, e disse abuso à Constituição. fique nos fatos do Certo, processo. Não, certo. Não, mas é os fatos do processo mesmo. Sei, mas vamos para mais próximo Tá deles. bom, tá bom. Viu? Quando se refere ao abuso à Constituição, refere exatamente por conta dessa proibição de ir e vir para outra igreja? Repita, por favor.
Você, quando fala abusa a Constituição, o direito de ir e vir, dos irmãos em ires para outra igreja. O artigo 5º da Constituição é claro, né? Tanto o direito de ir e vir, como o direito à expressão, o direito à expressão, né? A opinião. Tu tem conhecimento se o pastor emprega parentes? Sim. Quando ele diz aqui que não é emprego, é emprego porque eles têm contra-cheque, né? Mas vamos esquecer o filho, a esposa, o outro filho que está como missionário nos Estados Unidos recebendo da igreja, sem que a nossa igreja tenha missionário lá. O Jefferson Naves está lá porque ele quis mandar, não é, para ele viver bem nos Estados Unidos, mas ele não é missionário da nossa igreja lá, mas é sustentado pela igreja. Tem uma sobrinha, Adriele, né, sobrinha da esposa dele, funcionária da igreja. E outros que eu esqueço agora são muitos. O termo muitos. divisão colocado no vídeo refere-se à implantação desse projeto Cidadania, onde membros da igreja discordam da comunhão entre a religiosidade e a política. Exato. Houve uma rechaça muito grande por implantação, porque os pastores antigos não queriam, né, a implantação do projeto Cidadania. E o que foi que eles usaram para nos convencer? Eu mesmo, que eu sou de uma família que a gente nem queria também, né? Foi dizer o quê? Olha, os nossos candidatos, eles serão diferentes, eles farão a diferença. Tanto é que eles só terão direito ao salário deles. Toda a verba de gabinete será gerenciada pelo presidente da igreja e a comissão do Projeto Cidadania. E aí, com essa questão da rachadinha e tudo mais, a gente está vendo que isso realmente se configurou, né? Essa empresa Servos, que a igreja contratou como segurança armada, sabe informar se são constituídas por policiais militares? A maioria absoluta. Se tem mais ou menos uns 50, se houver 2 ou 3 civil, todos, inclusive o responsável é um sargento da Polícia Militar, né? Só que essa empresa Servos aí, que o senhor falou, ela consta, né, registrada como uma empresa de limpeza ou de assistência a prédios. Tem nada a ver com segurança, até porque um policial militar ele é vetado a participar de serviço de segurança, ele tem empresa de segurança. Sabe dizer se esses protestos que foi mencionado aqui eram simplesmente transcrevendo-se o que já existia na mídia pública, televisão e jornal? Exatamente. As denúncias que vinham por aí, né? Que é de conhecimento público. Encerrou minhas perguntas. Doutor Nivaldo, tem a palavra. Ele está ausente. É como se ele... Breve. Vou frustrar a expectativa de muitos. Serei breve, viu? Desculpe frustrar essas expectativas. Mas serão, na medida do possível, técnicas as perguntas. O senhor Giovanni, ia dizer Givaldo, que é a mistura de Giovanni com Sivaldo. Bom, não há nenhuma dúvida, todas essas gravações que aqui foram referidas e cujas cópias foram anexadas ao processo são autênticas, legítimas e de vossa autoria. Sim, senhor. Ou a fala, não é? A fala, as vozes A voz é efetivamente, não é preciso submeter a nenhum exame pericial, fonográfico, não há contestação nenhuma sobre isso. Senhor. Sei. E o senhor esclareceu aqui a pergunta até que eu formularia do doutor Guilherme, muito pertinente. Eu tinha anotado aqui. Enquanto isso não se resolver, eu continuarei a fazer a divulgação e a difusão da sua pregação
Não é? Isso aí o senhor confirmou, isso não vai cessar, salvo quando e se o pastor Ailton Alves for destituído do cargo, não é isso? Não é nem destituído. Houve uma resolução. Tá aqui, eu tive a oportunidade de ler o Afastado. estatuto de vocês. O senhor viu, né? Não é? Tá aqui. O estatuto ele vem sendo ferido há um bom tempo. Pois é. E o senhor conhece o artigo 21 do estatuto? Conhece, não conhece? Isso. Quais são as hipóteses? É vedado ao membro, né? Exatamente. E também são as mesmas hipóteses em que o pastor presidente, incorrendo, se sujeitaria a uma destituição. Tendo em vista isso, eu perguntaria, essa ação, essa pregação do senhor é feita em parceria com Sivaldo ou cada qual atua numa faixa e com um propósito próprio? Não. Propósito, eu creio que. O propósito de senhor ficou os claro irmãos, aqui, o propósito. destituir o pastor. O propósito é ver a nossa igreja crescer com saúde, Não, a nossa igreja voltar. Está gravado, o senhor disse que era destituição do pastor Ailton José Alves. Eu pergunto, esse é o do senhor, o do senhor Sivaldo, eu vou perguntar a ele. Mas é assim, há essa concertação, esse ajustamento entre os senhores? Não. Isso é uma acontece coisa naturalmente, assim, porque. Sem planejamento, uma coisa de improviso. A maioria, não. De improviso não, mas também planejar, por exemplo. Entrar em contato com fulano, Beltrano, Ciclano, não há necessidade disso. Não. Isso acontece naturalmente. O senhor disse aqui que já foi candidato e que muitas vezes a gente é impelido a essa situação de candidato contra a própria vontade. Eu achei estranho, mas o senhor sustentou que sim, não é? E o senhor também disse, e aí eu fiquei preocupado, o senhor disse que Deus já tem o substituto Vou lhe dizer por quê. do presidente. Vou lhe dizer por quê. Porque... Posso concluir a pergunta? Pensei que o senhor estava... Me É a desculpe. última pergunta, e aí você vai falar até quando for. Eu entendi que o senhor já queria a resposta. Juiz, não é? Por isso, é a minha última pergunta. Eu entendi que ele já queria a resposta. Eu fiquei preocupado, por quê? Porque o senhor disse que algumas vezes a gente age, atua, procede, decide contra a vontade da gente. Isso aí é coação, né? Às vezes tem a irresistível. Nem sempre, doutor, nem sempre. Você não me deixa concluir, então eu não vou formular a pergunta. Desculpa, doutor, desculpa. É difícil. Ouça, Por isso que eu vou frustrar. Eu fiz 3 ou 4 perguntas. Não vou permitir que o senhor, meu pai dizia, não é? Dê vazão à oratória reprimida. Não é? Então, o senhor disse que Deus já tem um substituto para o presidente, pastor Ailton José Alves. Esse substituto é o senhor? Doutor, voltando à forma como o senhor interpela... Não, estou fazendo a pergunta. Não, mas para me responder, deixe-me colocar aqui algo. É porque quando o senhor me chamou a atenção que eu estava cortando a sua fala de maneira nenhuma. Mais de uma vez está registrado. Não, mas espera aí. É porque a forma que o senhor pergunta, assim, dá a entender no momento que o senhor já quer a resposta. Por isso que eu me antecipei, entendeu? Eu quero que o senhor entenda isso. Sim, aí veja bem, eu respondi isso aqui, parece que é o doutor Guerra. Longe de mim isso. Então a resposta está dada. O substituto não é o senhor. Graças a Deus, não. O senhor assinará um termo de renúncia prévia porque... a uma hipótese que o senhor não deseja, em que o pastor venha a ser destituído e o senhor venha a ser o escolhido por Deus para ser se alguém quiser que eu assino, mas isso aí não tem nem lógica. Isso aí não tem nem lógica, porque eu sou um presbítero. Para ser pastor presidente tem que ser pastor, ministro. Nem evangelista é. A hierarquia é auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Só esse aqui é que pode ser pastor presidente. Eu nem tenho vocação, sempre disse que não tenho vocação para ser pastor. Eu fui chamado para ser presbítero, para ajudar o pastor onde eu estiver, a ajudar nos trabalhos da igreja. Satisfeito. Posso encerrar? Encerrar o interrogatório. Tem pergunta não, doutor? Não, tem não. Pode encerrar. 1, 2, 3, 4, 5